Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Mistério da Boca do Inferno, correspondência e novela policial. Antes de mais, eu estou a gravar numa altura em que não é costume, estou a gravar a uma segunda-feira, dia 15 de maio, mas foi porque no fim de semana não tive acesso a uma câmara, então tive que aproveitar hoje, segunda-feira, portanto, é isso. Este é o livro. Este livro tem apresenta-se de forma um pouco diferente. Portanto, isto é uma edição de Stephen Dix, que eu acho que foi a pessoa que reuniu toda a documentação que compõe este livro. A pessoa que escreveu grande parte da correspondência e a novela policial foi Fernando Pessoa. E depois foi publicado o livro pela editora Tinta da China. Pronto. Está-me aqui a faltar mais um nome, que é da tradutora, porque há aqui textos em inglês que foram traduzidos, parte da correspondência, aliás, grande parte, que foi a Sofia Rodrigues. Portanto, aqui mesmo no final do livro, há umas notas biográficas, é mesmo na última página. Então, o autor, Fernando Pessoa, viveu entre 1888 e 1935. É hoje o principal elo literário de Portugal com o mundo. A sua obra em verso e em prosa é a mais plural que se possa imaginar, pois tem múltiplas facetas, materializa inúmeros interesses e representa um autêntico património coletivo do autor, das diversas figuras autorais inventadas por ele e dos leitores. Algumas dessas personagens, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, Pessoa denominou heterónimos, reservando a designação de ortónimo para si próprio. Diretor e colaborador de várias revistas literárias, autor do livro do Desassossego e no dia-a-dia correspondente estrangeiro em casas comerciais, Pessoa deixou uma obra universal em 3 línguas que continua a ser editada e estudada desde que escreveu, antes de morrer em Lisboa, Não sei o que o amanhã trará. O editor, então, é o Stephen Dix, é natural da Alemanha, doutorou-se na Universidade de Tübingen em Ciência de Religiões. Trabalha na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, e é coordenador executivo do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião. Publicou e editou já vários trabalhos sobre o modernismo português em revistas académicas e editoras internacionais. Está a coordenar a edição da obra completa de Fernando Pessoa na Alemanha, na Fischer Verlag. Mais recentemente, editou nessa editora o livro Orfeu, e depois tem aqui uma data de palavras em alemão que eu nem vou tentar ler, que é de 2015. A tradutora é Sofia Rodrigues, é licenciada em Ciências Musicais pela FCSHUNL, que eu penso que será a Universidade Nova de Lisboa, e tem o curso de doutoramento em Estudos Artísticos da FLUL. Trabalha como tradutora e revisora desde 2006 e tem vindo a colaborar com a edição crítica da obra de Fernando Pessoa desde o seu início. Traduziu todos os textos ingleses deste volume. Pronto. Então, este livro, que ainda é assim um volumezito considerável, tem esta capa assim mole, então já está um bocadinho deformado. Mas eu gosto que os livros tenham... Ai, meu Deus. Eu gosto que os livros tenham assim a estar já, sabe, batido, usado. Tudo bem. Vem com um marcador também. Tem assim estas estrelinhas. Eu penso que isto terá a ver com aquele lado da astrólogo que tem o Fernando Pessoa, ou que tinha o Fernando Pessoa. Este mistério da Boca do Inferno foi um mistério que de facto existiu ali em 1930 e foi um acontecimento que envolveu o Fernando Pessoa e um mago inglês, Aleister Crowley. Então, eu nunca tinha ouvido falar desta história, quem me dera que eles tivessem falado nisto quando eu andei no liceu, porque nós damos Fernando Pessoa cá em Portugal, no liceu, eu penso que eu estudei a mensagem, se não me engano, e os heterónimos, etc. E então, mas nunca tinha ouvido falar desta história. E a primeira vez que ouvi falar foi através de uma curta-metragem que veio cá a Viseu. Portanto, um festival de curtas-metragens, curta-metragem, não se pode bem chamar de festival de curta-metragem, é o Short Age, Short Films for New Age, pronto. E o filme que veio chama-se A Boca do Inferno, o realizador é Luís Porto e só quando ouvi falar da curta-metragem é que percebi que se baseava numa história verídica. Pronto, a curta-metragem é muito bonita, vale a pena ver, aquilo é filmado... São uma série de cenários que são montados e desmontados, tipo, que são construídos e desconstruídos, é super interessante. E depois tem os atores que interpretam o Aleister Crowley, o Fernando Pessoa e outras personagens ali em volta que estiveram envolvidas nesta trama, nesta história. Então é uma curta-metragem muito interessante. E depois eu fiquei a saber que
havia este livro a explicar este evento assim meio misterioso e partes de uma novela policial. Pronto, para quem não sabe, eu adoro policiais. Eu pensei, mas espera lá, mas o Fernando Pessoa escreveu um policial. Não só ele tentou, é assim, ele escreveu alguns, acho que todos inacabados. Pronto, este é só um deles. E aparentemente adorava policiais também. E eu fiquei tipo, ok, Fernando Pessoa, my man, estás cá dentro. Enfim, pronto, fiquei agradavelmente surpreendida. Pronto, porque normalmente o género policial não é muito bem visto no meio literário. Eu adoro, não quero saber. Mas fiquei contente por perceber que ele adorava. Pronto. É o que eu gostava muito. Então, passando aqui, voltando para o livro. Soube que existia este livro, fiquei super curiosa quando percebi que estava aqui uma novela policial também, ainda aqui inacabada. Pedi como prenda de aniversário e ofereceram-me. Pronto. Então, este é o livro. Aqui temos o índice. Então, há uma apresentação do Stephen Dix, que inicia o livro a explicar em que é que consiste o conjunto de documentos que estão aqui reunidos. Portanto, ele explica muito bem e muito detalhadamente como é que o livro está dividido, porque pode ser um pouco confuso, mas eu acho que ele está muito bem dividido. E é isso, e muito organizadinho. Eu gostei mesmo, até como experiência de leitura achei muito interessante e envolvente. Pronto. Depois tem aqui Dramatis Personae, que no fundo são as pessoas, isto eu penso que será latim, eu não sei se é isso que quer dizer, mas no fundo são as biografias das pessoas, ou notas biográficas das pessoas que interagem nesta história. Portanto, o Fernando Pessoa, claro, o Aleister Crowley, o tal ocultista, mago inglês, assim uma personagem muito excêntrica. Aliás, ele aparece aqui como influente ocultista, escritor e alpinista britânico. Aparentemente também era alpinista, interessante. Mas referem-se muitas vezes a ele como mago. Não sei se sabem, mas também não sei se... Acho que já disse isso, mas o Fernando Pessoa, ele interessava-se muito também pelo ocultismo, era astrólogo. Portanto, é assim uma faceta da vida dele que acho sempre muito, muito interessante. Depois temos a Hani Larissa Yeager, portanto uma rapariga muito, muito nova, que foi durante algum tempo namorada do Aleister Crowley, muito mais nova do que ele. Acho que era tipo 36 anos mais nova do que ele. O Augusto Ferreira Gomes, um escritor, jornalista, também astrólogo, amigo do Fernando Pessoa. O Carl Germer, que era... Portanto, ele trabalhou para ou com o Aleister Crowley, tinha assim um contacto muito próximo com ele e tornou-se sucessor do Crowley numa das ordens que eles criaram, porque o Aleister Crowley criou algumas ordens que eu não sei se nós não chamaríamos a isso agora mais tipo um culto, uma espécie de culto, mas eles chamavam isso ordens. Enfim, então este Carl Germer era alguém que estava nesse círculo do Aleister Crowley e que também criou algumas ordens e que foi sucessor dele numa delas. E aqui o Francis Israel Regardie, inglês também trabalhou como secretário pessoal do Aleister Crowley. E pronto, e mais tarde tornou-se conhecido pelos seus livros e comentários sobre a ordem hermética The Golden Dawn, que havia de ser uma das ordens do Aleister Crowley, suponho eu. Estes dois últimos, eles trocam sobretudo alguma correspondência com o Fernando Pessoa, mas nada assim eu acho assim, super relevante. Pronto, eu acho que o Augusto Ferreira Gomes é mais interessante porque eles depois falam sobre questões assim, algo pessoais, também não só sobre a questão em si de que eu já vou falar. Então eu acho mais interessante, apesar de não serem muitas trocas de cartas. E depois eu diria que o grosso do livro é a novela... não, desculpem, não. Isto tem muita correspondência. Isto tem aqui muita correspondência. Depois há a novela policial, que no fundo que é Boca do Inferno, e depois os... Ok, desculpem, voltando atrás. Portanto, eu estava na Dramatis Personae e perdi-me um bocadinho. Portanto, que são as pessoas que estão envolvidas nesta história. Depois temos a correspondência, é a tal troca de correspondência entre todas estas pessoas, mas sobretudo as cartas que o Fernando Pessoa, portanto a troca entre o Fernando Pessoa e estas pessoas também. Portanto há a carta que ele envia e depois a resposta que recebe e essas trocas. Depois este bloco aqui é a tal novela policial e diz aqui Boca do Inferno e depois temos Índice, Prefácio, Caminho do Diabo.
Isto porquê? Porque para cada um destes pontos, para o índice, para o prefácio, para o caminho do diabo, para preparando a ação, existem vários textos. Isto porquê? Porque o Fernando Pessoa não deixou esta novela muito organizada, portanto, e o Stephen Dix, portanto, o editor desta obra, diz isso. Ele faz uma sugestão de como é que o livro estaria, ou a novela estaria organizada, mas sem a certeza de que estaria organizada desta forma. Mas ele não deixou, o Fernando Pessoa não deixou nenhuma indicação, nenhuma guia que permita ter a certeza de qual é que seria o seguimento destes pontos. Mas para cada ponto, portanto, para o índice, para o prefácio, para o caminho do diabo, para os vários pontos desta narrativa, ele deixa vários textos. Imaginem, 2 ou 3 textos para o prefácio, 2 ou 3 textos para o caminho do diabo. E nesta novela, há uma personagem, que é a personagem do detetive inglês que está cá em Portugal a investigar um caso de que eu já vos vou falar, que no fundo é este mistério da Boca do Inferno. E então é esse detetive que está a escrever e tal, pronto. E então é esta parte da novela policial está organizada assim. Depois há os anexos que referem o Aleister Crowley e são textos do Fernando Pessoa, mas não são nem correspondência nem a novela policial, então estão aqui acrescentados por referirem esta pessoa, mas não se enquadram em nenhum dos outros capítulos. Depois há os textos originais em inglês e depois um pós-fácil do Stephen Dix, que no fundo faz um recapitular de toda a trama, que foi muito útil, porque depois de ler isto tudo, eu acho que a única coisa que eu não li foram os textos originais em inglês. Pá, para quê? Já os li traduzidos, já não me apetece. Então, mas foi bom porque ele faz um recapitular de tudo o que se passou. Portanto, até para eu preparar este videozito, acho que deu jeito. E pronto, depois as notas, ordem topográfica das cotas, desculpem, bibliografia e notas biográficas. Há também algumas imagens pelo livro fora, sei lá, tem imagens das cartas que se trocaram, de postais, sim, sobretudo disso. Portanto, e depois é interessante ver as cartas manuscritas, enfim, as assinaturas, porque depois o Aleister Crowley tinha uma forma de assinar assim muito diferente, com os números e umas coisas. Enfim, recortes de jornais, publicações de jornais, portanto, as imagens aqui englobam sobretudo esse tipo de coisas. Então este livro começa com a tal apresentação, tipo, o que é este livro? Fala-nos das personagens, faz uma pequena nota biográfica de cada uma das pessoas que entram nesta história. Eu disse personagens, não são personagens, isto são pessoas que existiram de facto. E depois temos a correspondência. E logo a primeira carta é de 18 de novembro de 1929, de Fernando Pessoa à Mandrake Press. Portanto, a Mandrake Press era uma editora que a dada altura tinha como, sei lá, escritor-estrela, ou pelo menos tinha essa ambição de ter como escritor-estrela o Aleister Crowley. O Aleister Crowley, eu acho que ele seria assim uma pessoa bastante famosa em Inglaterra, mas se calhar não pelas melhores razões, porque parece-me que ele seria assim uma personagem bastante extravagante, esta coisa de estar ligada à magia, ao ocultismo, à astrologia, ter estas ordens. Tinha assim uma relação muito conturbada com a mulher, depois arranjei esta amante, ou seja, eu não sei, tinha assim uma coisa de liberdade total, que me parece espetacular, mas depois também ao mesmo tempo há aqui assim outras coisas. Há uma consideração que o Fernando Pessoa faz acerca dele que eu achei muito interessante. Eu anotei isso, eu espero que sim. Parece-me que o Fernando Pessoa não tinha assim muita... Não o via com muitos bons olhos, e ele diz uma coisa a dada altura no livro, e eu agora não sei onde, e acho que não está aqui apontado. Não sei, ainda não... Eu tenho aqui as notas, tenho aqui umas coisas, mas eu sou um bocado caótica nestas preparações, não é? Desculpem lá. Mas eu tenho a ideia que ele diz a dada altura do Aleister Crowley que é uma pessoa demasiado preocupada com o que os outros pensam acerca dele. Então, logo aí, tu deixas de ter liberdade, não é? Se tu estás refém daquilo que os outros pensam de ti ou não, da forma como te vais comportar, etc. E parece-me que o Aleister Crowley, daquilo que eu li, seria uma pessoa com essa ambição de ser famoso, de ser reconhecido, ter uma vida super confortável, ter dinheiro. Aliás, ele a dada altura aqui está um bocado mal nesse campo. Então, é isso,
não é uma personagem que eu vejo assim com muitos bons olhos, confesso, uma personagem, uma pessoa. Mas coitado, estou a julgá-lo e nem sequer o conheço, não é? Bom, então essa primeira carta que Fernando Pessoa escreve a esta editora, que lá está, tinha este Aleister Crowley como o seu, ou tinha essa ambição de o ter como escritor principal, começa a lançar alguns livros de uma coletânea, penso que seriam alguns volumes, eu agora não tenho bem a certeza. O Fernando Pessoa quer encomendar o primeiro, tem interesse na obra deste autor, eles enviam-lhe 2 volumes, e ele a dada altura, os 2 primeiros, ele paga, portanto, às vezes a correspondência é só isto, espero que tenham recebido o meu pagamento, estas coisas assim corriqueiras. Mas logo numa das cartas de resposta que o Fernando Pessoa escreve, já depois de ter recebido os volumes, aparentemente ele apercebeu-se que a astrologia, ou mapa astrológico do Aleister Crowley estava incorreto. Então envia uma carta a dizer, ouçam, entrem em contacto com ele se não for muito incómodo, só para dizer que a carta astrológica não está correta. Ou uma coisa assim, pronto. E o Aleister Crowley lá achou piada e eles a dada altura começam-se a corresponder um com o outro. Portanto, o Fernando Pessoa com o Aleister Crowley. O Aleister Crowley depois começa a convidar o Fernando Pessoa para ir à Inglaterra, e o Fernando Pessoa é muito engraçado porque ele está sempre a arranjar desculpas que são bastante esfarrapadas para não ir. Estas cartas, ouçam, o Fernando Pessoa tinha assim um sentido de humor extraordinário. Mas pronto, tu percebes que ele está a arranjar desculpas. Toda a gente conhece alguém assim que diz uma coisa que tu pensas logo, este gajo, eu nunca vou ver esta pessoa, ela nunca cá vem, ou nunca vai dar para combinar, E o Fernando Pessoa passava muito essa ideia, eu acho. Mas eu acho que o Aleister Crowley ou não percebia ou não queria perceber, e a dada altura decide vir ele a Portugal, e avisou assim, envia-lhe um telegrama, um bocado em cima da hora. Depois também há um atraso na chegada do barco, ele veio de barco. De Inglaterra, não foi? Porque ele veio com esta rapariga, a Annie Jaeger. Ela é uma rapariga muito nova, tem 19 anos e ela é alemã, se eu não me engano. Era alemã. Mas eu acho que eles vêm de Inglaterra, pronto, mas não interessa. Há um atraso na vinda do barco, penso que o Fernando Pessoa vai ter com eles ao Porto, em Lisboa, ao Porto de Lisboa, onde atracam os barcos, pronto. Mas depois ele vai insistindo para o Fernando Pessoa estar com eles, e há aqui algumas coisas que se perdem, não é? Que nós não sabemos se eles estiveram, se não estiveram, em algumas partes da história, mas o Fernando Pessoa esteve com eles uma ou outra vez, achou a Annie muito bonita. O Aleister Crowley refere-se à Annie às vezes como Anu, outras vezes como monstro, assim quando me mandava assim uns recaditos para o Fernando Pessoa, não sei o quê. A dada altura, aparentemente, ela tem uma crise de histeria num dos hotéis em que eles estão, e depois desaparece. Depois o Aleister Crowley recebe uma carta dela a dizer que ela vai voltar para a Alemanha, e ele, num acesso de fúria, decide que vai inventar que se suicidou, vai simular o seu suicídio para que ela se sinta mal com isso. Aparentemente, não foi a primeira vez que ele simulou o seu suicídio. Não era uma ideia original para este senhor, aparentemente. Mas pronto, enfim, desta vez foi com este pretexto para que ela se sentisse mal por tê-lo abandonado. E traz para esta história o Fernando Pessoa, que pelos vistos achou piada à ideia. Portanto, achou piada à ideia. E então qual era a ideia? O Aleister Crowley ia para a Boca do Inferno, que era um sítio conhecido como local escolhido por muitas pessoas que se queriam suicidar. É um sítio que fica ali em Cascais, acho que tem assim, um bocado, como é que se diz? Eu já passei por lá, mas um bocado agreste, sei lá, as ondas batem lá com muita força, tem umas caves, tem umas coisas, tem assim uns penhascositos, assim uma coisa. Não conheço muito bem, mas já passei por lá de carro, por acaso não sei se lá fui mesmo, acho que não. Eu não sou muito atraída por esse tipo de sítios, muito inóspitos e assim, vagamente perigosos, sabem? Por acaso, não. Mas sei que eu quando andei, eu fiz a faculdade em Lisboa e a minha avó vivia em Cascais, então eu sei que eu já tinha ouvido falar dessa zona, pronto, e desse local, como sendo um local escolhido por suicidas. Portanto, é uma coisa que pelos vistos perdurou, e há de ser porque tem esse lado assim muito romântico, mas ao mesmo tempo é um bocado inóspito, um bocado violento também pela força das ondas, etc. Enfim, acho que o Fernando Pessoa tinha comentado com o Aleister Crowley numa outra conversa qualquer, ele lembrou-se disso e pensou, olha, vou fingir que me suicidei naquele sítio. Então, a ideia era, ele deixava lá uma cigarreira dele com uma carta por baixo, uma carta endereçada à Annie, e alguém ia encontrar a carta e a cigarreira. Pronto.
E está aqui, nesta imagem, portanto, é a carta que ele escreveu. Este penso que será um envelope e a cigarreira. Quem encontra estes elementos é o Augusto Ferreira Gomes, portanto, o tal amigo do Fernando Pessoa, que é jornalista e que vai à polícia entregar estes elementos, estes objetos. Depois já não sei muito bem como, o Fernando Pessoa é chamado à polícia também. Eu penso que seria para interpretar alguns símbolos que estavam nesta carta que não eram em inglês, portanto era qualquer coisa misteriosa, e como o Fernando Pessoa estava ligado também ao ocultismo, era astrólogo, sabia-se que ele tinha estado com o Aleister Crowley também, portanto ele foi para identificar estes elementos. Acho que em algumas alturas se colocou a hipótese disto ser um embuste, pronto, até porque alguém teria visto o Aleister Crowley a atravessar a fronteira, porque o Aleister Crowley, entretanto, pôs-se a andar em direção à Alemanha, de comboio. Só que, como na altura, muitas vezes o passaporte era verificado, porque a indicação que eles tinham era que o passaporte do Aleister Crowley tinha passado na fronteira. Portanto, o Aleister Crowley estaria no comboio. Só que, naquela altura, muitas vezes os passaportes não eram verificados à frente da pessoa. Imaginem, por exemplo, o revisor reunia todos os passaportes das pessoas daquela carruagem, entregava na fronteira à polícia, não sei muito bem, eles viam quem era ou anotavam quem é que estava a passar e os passaportes eram devolvidos, uma coisa assim. Então não era certo que o Aleister Crowley estivesse de facto no comboio, podia ser outra pessoa a fazer-se passar por ele. Mas, por outro lado, achei engraçado que em várias alturas achou-se que podia ser um embuste do Fernando Pessoa, porque acho que ele já tinha assim um bocadinho fama desse tipo de coisas, de fazer esse tipo de partidas. Não a este ponto, sim, não a este ponto. Portanto, ele teve a revista Orfeu, que era assim considerada uma coisa muito esquisita, muito, não é, ali dentro do modernismo, assim, o que é estes malucos e tal. Portanto, ele já era considerado assim uma pessoa um bocado, assim, como direi, extravagante, pronto. Mas este tipo de coisas está muito além disso, não é? Quando já se mete a polícia e tal, e o Fernando Pessoa, apesar de tudo, era uma pessoa ordeira, não é? Apesar de escrever de determinada forma, seja como for, não era tida assim como uma pessoa desordeira, vamos lá. E então a história, a verdade é que foi isso, foi para a polícia, saiu nos jornais, enquanto isto ia acontecendo, o Fernando Pessoa ia trocando cartas com o Aleister Crowley, com a editora continuava, com a Annie também. A Annie, houve ali uma altura, não foi muito tempo, mas ela não sabia bem o que é que estava a passar, mas o que é que aconteceu, mas ele desapareceu, portanto o outro conseguiu esse intento de a preocupar. E depois surgiu esta ideia de escrever uma novela policial com base nesta história. Portanto, seria um detetive inglês que estava cá em Portugal a investigar outro caso que não tinha nada a ver com isto. Acontece este desaparecimento do Aleister Crowley e este detetive, de que nós não sabemos o nome, porque o Fernando Pessoa nunca o nomeia, decide investigar este caso. Pronto. E depois coloca-se a questão, será que foi um suicídio ou será que foi um assassinato? Porque o Aleister Crowley tinha muita gente que não gostava dele. Pronto. E depois a ideia seria publicar esta história, enfim. A verdade é que depois o Fernando Pessoa perdeu um bocado o interesse e a coisa morreu ali. Portanto, as pessoas também começaram a perder o interesse. Eu depois não sei muito bem se, entretanto, deve-se ter descobrido que o Aleister Crowley estava na Alemanha, mas isto não foi imediato. Portanto, isto demorou algum tempo a acontecer. E agora que eu penso nisso, pois essa parte para mim não ficou clara. Se calhar eu sou um bocado distraída, mas essa parte para mim não ficou clara. Que é, não houve consequências nenhumas, tipo, descobriu-se que isto era mentira, mas se calhar não sabia quem é que mentiu. Não é? Se calhar não sabia que... Não, olhem, não sei, agora não me lembro. Eu acho que esta história mostra um lado muito brincalhão, eu acho, do Fernando Pessoa. Ele também é isso, tem um sentido de humor muito, muito engraçado. O Aleister Crowley é uma personagem intrigante, mas ao mesmo tempo... Não sei, não simpatizei muito com a personagem dele. Pronto, honestamente. Falar no sentido do humor do Fernando Pessoa, que já falei disso algumas vezes, quero-vos dar só um ou outro exemplo. Então, aqui na página, deixem-me ver nos meus apontamentos, página 172, 173... Onde é que está? Portanto, é uma carta de dezembro de 1930. A pessoa está a escrever àquele tal colega do Aleister Crowley, o Carl Germer, e diz assim... peço muitas desculpas por ter adiado tanto a minha resposta à sua carta de 18 de novembro e por, além disso, ter deixado tanto tempo sem notícias. O facto é que estive doente durante uma boa parte, ou seja, uma má parte de novembro,
E durante o tempo em que não estive doente, foram as circunstâncias em torno de mim que estiveram doentes. Finalmente, quando tanto eu como elas melhorámos, houve a pressão imediata do trabalho adiado devido a ambas as doenças. E eu acho imensa piada a isto. Há muitos mais exemplos, ouçam, mas este eu achei muita piada. E depois anotei outro, um bocadinho mais à frente, na página 169. Portanto, isto é a propósito de um texto que sai numa revista francesa que é o Detective. Portanto, o Augusto Ferreira Gomes, o tal amigo do Fernando Pessoa, está entretanto em Paris. Está em França, eu acho que é em Paris. E está a ver se sai lá num jornal da cidade esta notícia do Mistério da Boca do Inferno. E a notícia, entretanto, sai. E o Fernando Pessoa recebe o jornal, não é? E diz assim: peço muita desculpa porque estou feliz, mas para um racionalista nato como sou, para quem vírgulas e pontos e vírgulas são tantas vezes motivo de detida especulação, e que se tivesse alguns poderes mágicos ou mesmo uma pálida sombra deles, invocaria a Deus e etimologia para um círculo de feitiçaria, não pretendia infelizmente fazer um trocadilho, tal orgia de inexatidão é um terremoto para o espírito. Bem, mas avancemos. O amável degenerado pôs-me realmente a dizer que uma vez que a carta ostenta como data Sol em balança, foi certamente escrita antes de o Sol entrar nesse signo. Parece, portanto, ter sido transferido da ala dos imbecis do manicômio bafomético para esta investigação. O homem fez o seu melhor e eu estou chateado. Devia encontrar-me com ele, agradecer-lhe e oferecer-lhe estricnina. Dixie. Não é tanto por Gomes surgir como Gonense e eu aparecer como Venoa. Isto não tem importância porque nem ele nem eu importamos para o caso ou para o seu enquadramento. É a inexplicável insistência em escrever Edward Crowley, quando eles próprios escreveram Aleister Crowley no seu outro número, e o Notícias Ilustrado o continha nos seus textos. E, acima de tudo, a completa confusão do artigo impresso. É desnecessário culpar o revisor porque ele beneficia da defesa óbvia da inexistência. E eu achei isto. Achei este textinho. Ele está claramente chateado, que pena, não é? Mas eu disse, ele está chateado com a saída deste artigo. É francês, não é? Eu agora estou na dúvida se este jornal Detective, mas eu acho que sim, acho que era lá em França. Bom, seja como for, acho que aqui não é essa a questão, não é? É a questão que ele não gostou nada do que saiu neste Detective e está chateado, e a forma como ele escreve, e eu nem li tudo, nem li a carta toda, eu achei que está escrito com muita piada, apesar de ele claramente estar aborrecido, mas não perde aquele jeito especial para a escrita, para se expressar de forma escrita, pronto. Depois, em relação aqui à escrita policial, foi uma coisa que me surpreendeu, é isso, eu não fazia ideia que Fernando Pessoa gostava de policiais. Ele refere aqui um autor que eu nem conhecia, que é o Freeman Wills Crofts, que era um escritor contemporâneo do Fernando Pessoa, irlandês, um escritor de policiais, e eu fui à procura desse autor, assim, deixa eu ver, já agora quero ler qualquer coisa deste senhor. E só encontrei livros na língua original, portanto em inglês, ou traduções, eu penso que em espanhol e em francês, se não me engano. Portanto, eu fui ao site da UC. Mas para além disso, eles têm também uns livros, uns e-books, muito baratinhos. Eu comprei um de 95 cêntimos, um e-book. E então, tenho no meu telemóvel e estou a ler e estou a gostar bastante. Chama-se The Ponson Case, portanto, o caso Ponson. Ponson é o apelido do homem que morreu. Pronto, que já foi assassinado. E estou a gostar, parece-me muito aquele clássico whodunit, e então estou a gostar de ler. E é um livro de 1921. E entretanto, no prefácio que eu apontei aqui, no prefácio, portanto, o editor, o Stephen Dix, diz a dada altura que Fernando Pessoa era um leitor voraz de literatura policial, e depois aqui a dada altura, já na página 472, é isso, já estamos no prefácio, portanto estamos aqui mesmo no finzinho do livro. Ele fala do Jorge Luís Borges, que aparentemente também gostava de policiais. Ele diz assim, é uma citação do Jorge Luís Borges, que é, portanto, numa apresentação oral incluída em Borges Oral, de 1979, intitulada El Cuento Policial, Jorge Luís Borges defende a novela policial como um género literário importante, capaz de preservar uma certa ordem numa época da desordem. Eu gostei muito, porque eu acho que é isso que eu gosto nos policiais. Quer dizer, bom, é naqueles clássicos, naqueles da Agatha Christie, etc. E eu acho que é isso, acho que é essa ordem, está tudo muito ordenado. Tens uma pessoa que...
mata, tens o processo de descoberta, ou tens o processo todo até a descobrir e depois tens a descoberta. Então está tudo muito ordenadinho, é tudo muito objetivo e mitológico e eu gosto muito disso. E depois há uma espécie de defesa da história policial. Uma história policial tem sempre um ponto de partida, os acontecimentos no meio e uma resolução no fim. Em princípio, Pessoa concordou com esta espécie de ordem e encontrou na leitura de romances policiais um grande prazer, mas sublinhou frequentemente a índole racional ou intelectual desse género literário e escreveu provavelmente já em 1914 o seguinte, e agora abre aspas, um dos poucos divertimentos intelectuais que ainda restam ao que ainda resta de intelectual na humanidade é a leitura de romances policiais. É importante atentar nesta questão. Para Pessoa, o interesse da literatura policial residia acima de tudo no desafio intelectual e na possibilidade de, através de narrativas aparentemente descomprometidas como são os romances policiais, desenvolver algumas das suas teorias filosóficas mais constantes. O teste das faculdades dedutivas através de uma exploração gradual da lógica. Encontra-se no cerne de uma literatura que obriga o leitor a estar desperto para cada um dos dados revelados, acompanhando o gênio do detetive, capaz de deslindar os mais intrincados problemas, munido exclusivamente da sua racionalidade. E depois fala também de como o género policial poderá ter guiado Fernando Pessoa noutros caminhos. Então aqui na página 476, a dada altura diz, nos trechos do ensaio Shakespeare-Bacon, portanto, este ensaio foi um ensaio escrito por Fernando Pessoa, Pessoa revela-se um detetive da história da literatura e supõe que as personalidades de Hamlet ou de Rei Lear ou as alusões sexuais contidas nos sonetos permitem deduzir a identidade do verdadeiro autor. Isto porque não se sabe exatamente quem foi Shakespeare. Portanto, há dúvidas em relação a quem ele foi. Exatamente. Então, enfim, ele tentou de uma forma, usando assim os expedientes dos romances policiais para tentar descobrir quem era Shakespeare. É isso que eu percebi daqui. Eu, em relação a isto do livro policial, os contos, portanto a Agatha Christie também tem muitos contos, e eu tenho alguns livros dela de contos. E eu nos contos eu tento descobrir quem foi, porque são contos muito pequeninos. Nos livros eu não faço isso. Confesso que não. Apesar de os livros da Agatha Christie, como de outros e outras autoras dessa época, de contemporâneas dela, portanto, o objetivo seria nós tentarmos descobrir, portanto, eles davam-nos todos os elementos para nós tentarmos descobrir quem era o culpado ou a culpada. Mas eu confesso que não leio muito com esse objetivo, apesar de tudo, apesar de gostar imenso destas histórias. Mas pronto, ouçam, eu gostei muito deste livro. É isso, acho que está escrito assim com uma delicadeza, mesmo todas as partes que não foram escritas pelo Fernando Pessoa, obviamente, portanto, o prefácio, o pós-fácio, está muito bem escrito, está super bem organizado. Eu assustei-me quando vi o volume do livro, quando percebi que era uma coisa assim um bocado, enfim, quase académica. Uma pessoa pode usar isto como um livro de estudo, eu acho. Pelo menos acho que pode ser visto dessa forma também. Mas está muito bem organizado, está muito acessível para leigos como eu. E então eu gostei imenso deste livro, é isso, gostei muito de perceber que o Fernando Pessoa, para além de gostar muito de policiais, também tinha um sentido de humor muito apurado, e achei piada a essa forma, e isso percebe-se logo nas primeiras cartas que ele escreve ao Aleister Crowley, que ele não tem muito interesse em encontrar-se com ele, as respostas que ele dá, as desculpas que vai inventando, têm a sua piada também, enfim. Mas pronto, espero que tenham a oportunidade de ler. Outras sugestões também deixem lá em baixo, espero que tenham gostado e até à próxima. Tchau, tchau!